das melhores. Vamos cuidar dessa... Olha, eu queria já dar uma boa noite à minha Rondônia, dizendo que Rondônia é minha, é nossa, é da gente. E agradecer aí o diretor, sempre me pegando de surpresa. Hoje ele conseguiu aí, quase me pega aqui no pulo, viu, gente? Deixa eu falar um assunto sério aqui. Olhando aqui para quem está me assistindo agora, para dizer que nós precisamos parar de brincar. Quero declarar aqui guerra contra aqueles que estão trabalhando contra a nossa cidade, a cidade de Porto Velho. Quero declarar guerra aqui contra aqueles que vêm buscando, de certa forma, com picaretagens, que essa é a palavra, de forma errada, de forma tão suja, usando aí de politicagem, essa é a palavra, para fazer coisas que só vêm atrapalhar a cidade de Porto Velho. Esse recado eu estou dando àqueles que estão na Câmara Municipal de Porto Velho, aqueles vereadores que não têm compromisso. Eu não vou dar nomes, porque se tem um vereador em Porto Velho que foi eleito pelo povo de Porto Velho, que não tem compromisso, então que a carapuça sirva. Agora, se os 21 vereadores estão trabalhando para Porto Velho, estão ajudando o prefeito que aí está, parabéns, parabéns. Eu tenho chamado a atenção aqui e vou continuar chamando a atenção, tá certo? Porque a Câmara Municipal de Porto Velho está para nos servir, fazer o melhor para a nossa cidade. Eu vou aceitar aqui esse tipo de coisa. Que chame aí Ministério Público Estadual, que chame aí Ministério Público Federal para ajudar. Tribunal de Contas, na pessoa do Wilber, que tem acompanhado várias questões, com o prefeito Maurício. Vamos sentar, legislativo e executivo, precisa sentar e conversar. Porque quem está perdendo somos nós, cidadãos. Então, eu vou continuar chamando a atenção aqui, tá certo? Porto Velho precisa de mudança. Já! Chega! Estamos aí com a cidade precisando de ajuda. O prefeito sexta-feira estará aqui comigo, já confirmou hoje, a assessoria dele me ligou, Marcondes, sexta-feira o prefeito tem um compromisso para Brasília, mas estará aqui. Eu convido a Câmara também a estar aqui, se possível, por que não? Os vereadores, ou numa outra oportunidade, o espaço é de vocês. Como eu tenho colocado, Rondônia é da gente, Porto Velho é da gente. Então eu não gostaria aqui de estar fazendo sensacionalismo, como muita gente vem falando. Eu gostaria de falar aqui com aqueles que discutem a nossa política, colocando propostas aqui com empreendedores, discutindo, esclarecendo temas de suma importância, mas que precisamos parar, chega. Doutor Reginaldo Trindade, por favor, estou lhe aguardando aqui novamente, Estamos aí com saudade já do doutor Reginaldo Trindade, que tem sido aqui comigo um colaborador, um parceiro, esclarecendo e colocando aí o que ele tem feito por questões seríssimas, de gestões aí passadas. Problema sério, não é um viaduto que nós temos aí que até hoje tem incógnitas aí no ar. E muitas outras questões que nós vamos apurar aqui. Eu vou apurar, vou continuar apurando. Primeiro, sou um cidadão, pago meus impostos, tenho compromisso. Por que que os vereadores que aí estão não podem ter? Vamos sentar, vamos discutir, foram eleitos para discutir com a população se possível. Temos falado aí, alguns comentaristas nacionais e até internacionais, que dizem o seguinte: Marcondes, para as pessoas que os perguntam, o político só tem compromisso quando a população vai para as ruas protestar. Acredito que agora nós estamos num momento delicado aí, o Congresso Nacional, Dilma, a oposição hoje com muita força, Brasil dividido, mas nós precisamos organizar a Rondônia, é importante. Eu acredito que agora estaremos aí já, buscando aí esses caminhos. Então, por favor, que os nossos vereadores, os nossos deputados eleitos, os estaduais, os federais, os nossos senadores, é uma das coisas que eu vou pedir aqui aos senadores e aos deputados federais, nossa bancada federal. A 319 precisa ser uma realidade. Precisamos, tem gente morrendo. Gente que quer atendimento para o Barretinho aqui, que quer ser encaminhado para São Paulo. Estou sendo aí pressionado por pessoas que Marcondes, por favor,
A ponte saiu, agora precisamos da 319. Absurdo. Nós temos aí uma bancada federal, nós precisamos trabalhar mais. Então, a bancada federal agora posicionada, é momento, sim, de pressionarmos aí a presidente Dilma, né, e ali aqueles que fazem o Brasil realmente caminhar. Os 513 deputados federais e os 71 senadores, se não me falha a memória. Tá certo? Era essa a mensagem que eu queria deixar agora no programa. Depois do intervalo eu volto para falarmos sobre o tema hoje, né? Maioridade. Você é contra ou a favor? A pergunta que eu queria deixar no ar no programa de hoje. Já, depois do intervalo. Cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia é da gente, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia. Olha, Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Muito importante o estado de Rondônia, né? Quero mandar um abraço para a Vilhena que nos assiste. Uma audiência muito grande aí, Vilhena. Um abraço aí para os vilenenses. Machadinho do Oeste também, tem nos assistido muito aí, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, sempre recebo aí ligações do povo de Ariquemes. Obrigado a vocês, esse programa é nosso, como é o nome, né? Rondônia é da gente. Enfim, os 52 municípios onde estamos agora. Bom, e no tema de hoje, eu já tenho aqui 2 convidados, eu gostaria que a produção já deixasse, eu acredito que já está. Maioridade penal, você é a favor ou é contra? Gostaria que você ligasse. Nós temos aí muita complexidade aí. Congresso Nacional discutindo, Câmara Federal discutindo, né? A pergunta é, um jovem de 16, de 12, de 13, 14 anos aponta uma arma para uma senhora, vai na intenção de assaltá-la. Vou dar um exemplo aqui. Mata essa senhora. Ele precisa de psicólogo, ele precisa de educação. O que ele precisa? Gostaria que você participasse ligando para cá. Liga para o 2181-0307, eu gostaria que a produção colocasse, isso, está aí o telefone, e já quero apresentar aqui os convidados. Primeiro eu começo com o meu amigo Leandro Lu, doutor Leandro Lu, que é advogado. Leandro, boa noite, querido. Boa noite, Marcondes, e boa noite aos colegas aqui do programa de hoje. E agradecer o convite, embora eu não seja especialista na área penal, minha atuação é na área civil e agrária, mas os princípios gerais do direito a gente conhece e é suficiente para emitir aqui uma opinião sobre essa questão da diminuição da maioridade penal. Eu vou aproveitá-lo hoje aqui, Leandro, também como presidente do PMDB, né, municipal de Porto Velho, para falar um pouquinho sobre essa questão política também, sobre a maioridade penal. Nós temos aí no Congresso, né, temos uma PEC, falar um pouquinho com você sobre isso, tá certo? Perfeito, vamos discutir. Eu quero dar uma boa noite também ao meu amigo Faués, presidente da AGE, Associação Jovens Empreendedores de Rondônia. Isso, perfeito, Marcondes. Boa noite aos telespectadores. É um prazer participar aqui hoje, mais uma vez, do seu programa e me coloco à disposição para, em nome da AGE, poder dirimir as dúvidas relativas ao empreendedorismo e questões atinentes também à juventude do nosso estado. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço, Faués. O Faués entra num momento até importante nesse tema, né, Leandro? Porque jovem está aí. O Faués deve ter aí quase a minha idade. Brincadeira, viu, gente? Mas agora há pouco ele falou o seguinte, que eu estou dentro aí desses jovens de até 40 anos. Então, fico bem à vontade hoje aqui para discutir, né, com o Faués, viu, Leandro? Na verdade, é interessante essa informação que o FAUED trouxe sobre, eles consideram jovens empreendedores até 40 anos. E exatamente, há um tempo atrás, é evidente que houve uma elevação da média
da expectativa de vida do brasileiro. E antigamente a pessoa chegava nos 40 anos, entrava em crise da meia-idade, né? Hoje não, ele é ainda considerado jovem, né? Uhum. E realmente eu acho que um empreendedor com 40 anos, ele ainda é jovem, né? Ele tem ainda muito futuro pela frente. E eu fico aqui bastante feliz em saber que vocês estão bem organizados e a juventude está trabalhando pelo progresso da Rondônia da gente, que você tanto defende aqui. Olha aí, Fábio, nós estamos tudo dentro do projeto aqui. O Leandro colocou muito bem, né? Rondônia é da gente. Fábio, antes de eu entrar no tema com o nosso doutor, advogado aqui, Leandro Lu, o projeto AGE nasceu como? Me explica. Da vontade de fazer do jovem? Perfeito. A AGE Rondônia, ela surgiu há aproximadamente um ano. E ele é um movimento estadual pertencente ao estado de Rondônia e filiado à Confederação Nacional dos Jovens Empresários do Brasil. Essa confederação ela existe há aproximadamente 16 anos, congrega jovens empresários e empreendedores em todo o Brasil. E assim como existe esse movimento jovem empresarial no estado de Rondônia, existem outros, cada um no estado do país, que se reúnem 4 vezes por ano para discutir temas relacionados ao empreendedorismo. Então, o nosso pilar de atuação, os nossos pilares, melhor dizendo, são 3. Capacitação, relacionamento e representatividade. E com base nesses pilares, a gente busca promover ações que possam congregar, representar e desenvolver jovens empresários e empreendedores no estado de Rondônia. Faz, mais uma pergunta. Vem surgindo várias perguntas aqui na minha cabeça. Rondônia tem um bom jovem empreendedor hoje ou precisa preparar esse jovem hoje? A AGE está aí para isso. Certo. A Rondônia tem sim, tem um bom jovem empreendedor, um bom jovem empresário engajado com causas tanto privadas, atinentes à sua empresa, quanto aquelas relativas à coletividade. Porque dentro da AGE a gente observa que não adianta a gente olhar só para dentro, só para a nossa empresa, sem pensar na economia do Estado, sem pensar em como o outro integrante, o outro jovem empreendedor está se desenvolvendo em termos profissionais, porque tudo demanda uma sinergia que vai favorecer o mercado como um todo. Então, o jovem empreendedor de Rondônia, ele hoje está num nível bastante alto, mas sem dúvida há muito mais espaço para que a gente possa trabalhar e fomentar ainda mais esse projeto. Há tempos, Leandro agora e Faués, que o jovem é visto como inconsequente, como irresponsável, vamos lá, como aquele que não tem compromisso. Isso está mudando, né? Aí, complementando, que idade eu posso dizer que ele se torna um jovem empreendedor? E já vou chegar na questão da maioridade, Leandro. A gente tem visto cada vez mais cedo jovens empreendendo, né? Então, me parece que não tem uma idade inicial. Hoje, jovens ainda, na verdade, crianças, a gente já percebe empreendendo, desenvolvendo softwares, desenvolvendo principalmente empreendimentos relacionados à tecnologia. Então, a idade para iniciar, quanto mais cedo ela for estimulada a empreender, melhor. Né? E a idade limite dentro da nossa confederação é 40 anos. Então... Eu estou bem, então, porque eu estou fazendo aí 40 anos agora. Pode não parecer, tá, gente? Essa idade aqui é muito trabalho. Né? Parece ter aqui 50. Mas, então eu estou dentro aí dos 40, eu sou jovem. Né? Perfeito. E é bom frisar que o empreendedor, ele não se limita a uma profissão. Não necessariamente ele precisa ser empresário para ser empreendedor. Mas o empreendedor, ele é um estado de espírito, ele é um comportamento. Então é a vontade de fazer algo melhor, de fazer algo diferente diariamente, aquele inconformismo com o status quo. Então a gente tem muitos integrantes dentro da Associação dos Jovens Empresários de Rondônia, que são advogados, que são engenheiros, que são arquitetos e que participam desse conceito, dessa vontade de fazer algo melhor diariamente. Então é essa a base que é composta no nosso movimento, na nossa entidade. Desafio da AGE hoje, qual que é? O nosso desafio principal é disseminar a cultura empreendedora. Então a gente acredita piamente que a chave para a disseminação da cultura empreendedora, a força motriz para o progresso do país, está na capacitação, está no desenvolvimento,
está na representação de jovens empreendedores e empresários, não só no estado de Rondônia, mas em todo o Brasil. E esses movimentos trabalhando junto, em sinergia, é condição sine qua non para que a gente possa efetivamente avançar com o país, levantando essa bandeira empreendedora, que é responsável pela geração de emprego, geração de renda, inovação, enfim, a promoção efetivamente do benefício para a sociedade como um todo. Vocês realizam um evento amanhã, não é isso? Isso, perfeito. Amanhã a gente vai contar com a presença do cofundador da Azul, Mark Niliman, que é um exímio empreendedor. É o Papa nessa ele junto área, com o irmão. Especificamente falando sobre... Ele vai falar sobre a trajetória empresarial dele. Ele fundou, junto com o irmão David Niliman, a Azul Linhas Aéreas. Já fundou uma outra companhia também chamada Vigzul, de logística em transporte aéreo. A gente também vai receber a visita do presidente dessa Confederação Nacional dos Jovens Empresários, Rodrigo Paulilo, que vai estar amanhã com a gente no evento. Então, assim, vai ser um evento extremamente enriquecedor para o jovem empreendedor, para empreendedor de todas as idades, sem sombra de dúvida. E estão todos mais do que convidados para comparecerem amanhã junto com a gente no auditório da OAB a partir das 19 horas. Olha aí, já está aí o convite feito, mais informações, o Faués vai estar comigo aqui até o final do programa, né, na OAB, amanhã às 19 horas, chegando aí esse grande palestrante. Leandro, o Brasil tem aí a 4ª maior população carcerária, a 4ª maior do mundo. Aí, tem dados aqui, eu digo a superlotação prisional. Aí vem com 500 mil presos, ficando atrás dos Estados Unidos com 2,2 milhões, China com 1,6 milhões e a Rússia com 740 mil. Bom, a maioridade penal é um desafio, ao seu ver, como advogado, não é, como militante. A gente percebe que há essa necessidade para que esse número, essa superlotação seja aí diminuída, ou esse não é o caminho? Marcondes, eu vejo essa discussão, de certa forma, um pouco exagerada do ponto de vista com relação especificamente à questão da juventude. Antes, até para adentrar um pouquinho o tema, eu vou fazer uma observação. Certo. Nós temos hoje que analisar, eu queria inclusive já de início me posicionar, né, essa questão, eu particularmente, pela minha formação... Eu já perguntar se você é a favor ou contra. Pois eu vou me posicionar, eu sou contra a redução da maioridade penal e vou tentar aqui expor as minhas razões. Certo. E exatamente nessa linha que você trouxe de informações, o que a gente pode discutir? Realmente nós somos a 5ª, né, população carcerária. 4ª. Quarta. Evidentemente que você 500 pode... mil os primeiros, presos, os Estados Unidos é o principal, depois vem China... 2,2 milhões nos Estados Unidos. Aí vem China com 1,6 milhão e Rússia com 740 mil Então, pessoas. são as populações, veja bem, são países com populações expressivas, né? Sim. Agora, se você olhar do ponto de vista dos jovens, nós temos hoje em torno de 10% da população brasileira são de jovens, o que daria em torno de 20 e poucos milhões de pessoas. Dessas delinquentes, pelas estatísticas que nós temos aí, seria em torno de 90 mil. Né? Se você pensar que desses, você ainda reduz isso, aí tem várias fases do nível de delinquência. Né? E nós teríamos aí não mais do que 20 mil pessoas, dessas aí, 20 mil pessoas, assim, de uma situação um pouco mais grave, jovens. Então, veja bem, não é uma questão que remonte assim, uma necessidade de você reduzir a maioridade penal, discutir essa questão com relação à imputação do crime para esses menores. O que acontece? Nós teríamos que discutir melhor. Eu vejo que não podemos atacar, nós temos que atacar a causa, né? Você até falou no início do programa, Sim. se um delinquente precisa de tratamento, Qual que é o caminho, essa legislação, né, já existe. O problema é que o Estado, enquanto instituição, eu falo aqui a União, que é responsável por essa questão da aplicação dessa lei,
ela não tem feito a sua parte, e isso gera dificuldade e gera uma sensação de insegurança. Nós estamos aqui com os jovens empreendedores, e em tese eles seriam também já pessoas interessadas exatamente o fato de ter seu patrimônio em risco, né? Em tese teriam interesse nessa sensação de aumento da segurança com a redução da maioridade penal. Certo. Mas, então eu vejo assim, nós temos que primeiro atacar as causas, né? E essas causas, elas não estão exatamente no combate, na prisão do menor. Ele está lá na educação, ele vem desde o berço. Eu vejo dessa forma, como uma das causas. Nós temos inúmeras razões aqui para ir discutindo no decorrer do programa. Eu até fiz essa pergunta, eu sei que essa pergunta, e várias discussões, PEC, e aproveitando aqui o FAUES hoje para falar, né, também, é um assunto, FAUES, que eu tenho certeza que vocês têm também essa preocupação, porque é uma sociedade como um todo, a gente precisa preocupar. O doutor já falou que é contra a redução. FAUES. Bom, Marcondes, eu vou ousar discordar do doutor aqui presente. Não, fica à vontade. Não como jurista ou criminalista, mas como cidadão. Eu penso que o menor de idade, o menor infrator, como hoje é chamado, aquele que já tem 16 anos, já tem 17 anos, ele já é capaz de discernir o certo do errado. Então, me parece que a lei, de certa forma, beneficia o comportamento criminoso desse cidadão que imagina que não será punido. De fato, a punição ela é muito branda. Certo. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a redução da maioridade penal está longe de ser a solução dos problemas. Eu acredito que o ponto fundamental e o ponto-chave para solucionarmos isso está exatamente na base, que é a educação. Então, sem uma educação de qualidade, sem um acompanhamento da criança, do jovem, isso de fato não vai solucionar nenhum problema. Então, eu acho que essas duas soluções, entre outras tantas que o Estado deve buscar em termos de políticas públicas para a criança, para o adolescente, para a juventude, são aquilo que a gente espera que possa evoluir em termos de país, de redução de população carcerária, em termos de aproveitamento de mão de obra, de capacitação, entre outros tantos fatores. Eu até estou, enquanto você falava aí, FAUES, estou aqui com um telespectador, que é o Otaviano, ele é do Posto União, do Espírito Santo. Na verdade, ele é carreteiro, e ele está assistindo o programa e a posição dele é que é a favor. Então, assim, a gente vê a discussão no Brasil, Leandro, e as pessoas, eu imagino que o Otaviano, no caso, o carreteiro, que está sempre andando o país, né? Ele tem aí um pensamento no sentido de dizer assim, olha, é importante dar um basta. Foi o que eu falei, Leandro, aqui no início do programa, imaginando que um menino de 16 anos, 15, 13, que não é educado na sua casa, porque a educação para mim começa em casa. Começa em casa. E aí depois vai para o colégio. Educação é isso. Então, é um assunto polêmico. Nós temos um vídeo do Magno Malta na tribuna aí, produção, para a gente colocar, para ver o que ele fala. Eu tinha pedido logo cedo. Temos aí? Vamos ver esse vídeo. Nós não podemos cruzar o braço para aquilo que se vê, senador Malta. Nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Ou nós estamos esperando que isso possa acontecer com cada um de nós, para que a gente possa tomar providências. As estatísticas mostram, os números mostram, que nós na Inglaterra, é 10 anos, meu caro senador Malta, os únicos países da América Latina e talvez do mundo que ainda tem 18 anos para a maioridade é o Brasil e o Peru. São os únicos dois.
O resto do mundo é 15, 14, 10, 11, tem até de 7. Me parece que é a Costa Rica, 7 anos de idade. Nós não estamos no outro mundo, nós já passamos pelo outro mundo, nós estamos na era da internet. Nós estamos vivendo um novo mundo, que criança de 10 anos significa no passado criança de 20, um adulto de 20 anos de idade, senador. E nós temos que atentar a isso. Nós temos que fazer alguma coisa nesse Senado. Este Senado não pode ficar omisso a esta questão importante que mata nas ruas. Pois não, senador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela importância, é muito importante quando se tem um coro. E o coro vai crescendo. A movimentação, o exército daqueles que fazem coro com essa matéria vai tomando corpo. E Vossa Excelência falou uma coisa muito importante. Esse Senado não pode se fingir de surdo. Ficar fingindo de surdo, fingindo de cego. Tem milhões de pessoas nos vendo agora. E milhões de pessoas que daqui a pouco vão para os telejornais e vão ver as barbaridades. E barbaridade acontecida nas pequenas e nas grandes cidades. Os países do mundo têm faixa etária. A minha proposta, senador Mário, mais uma vez, eu vou explicitar. A minha proposta não trata com faixa etária. Porque o crime não trata com faixa etária. Se você tem 13 anos e tem capacidade de queimar o Tim Lopes, coragem, dentro de um pneu, chamado de micro-ondas em cima do morro, esse vira o gerente da boca e manda nos outros todos, que pode ter 70 anos, 50 ou 40. Quando a polícia põe a mão para aqueles 3 anos mentirosos, e ele pega no braço do policial e diga: tira a mão de mim que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Direito é uma ova. Quem comete crime tem que pagar pelo crime. É bom balizar a faixa etária desses países, mas experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. A nossa realidade, a nossa dimensão continental é outra. Então o que é que eu estou propondo? Qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, porque tem um elenco de crime hediondo e um elenco de crime que não é hediondo, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei, ponto. Aí, aqueles que viajam na maionese, e é essa a expressão para eles, aqueles que militam direitos humanos sem entender que os humanos têm direito, que questiona Vossa Excelência, que questiona a mim, o que é que eles dizem? Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma criança dessa e levar para Bangu 1, levar para o presídio? Não, não vamos levar, porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança chegar lá e matar ele dormindo. Ah, mas os presídios estão cheios. Se fizer redução, onde é que vai colocar tanta criança? Homem travesti de criança, mas os presídios estão cheios. É verdade, os presídios estão cheios. Mas no pior dos mundos, vamos raciocinar o pior dos mundos. Entre esse marginal ficar na sociedade, estuprando, sequestrando e matando, é melhor ele ficar nas ruas ou embolado lá? Embolado lá. Vamos criar FEBEM e ESBEM? Não, isso é esgoto humano, é esgoto de gente. Então eu tenho a proposta, e essa proposta eu dei escrita para o presidente Lula, irmão. E eu vou dizer para você o que é desde a época lá. Perdeu a menoridade. A própria lei, o bojo do que eu escrevi, da minha proposta, diz o seguinte: fica os estados obrigados a construir centros de reabilitação para preparação de campeões e a prática de esporte de alto rendimento para a preparação de campeões para o Brasil. Explico. Esses centros de preparação, de reabilitação e preparação de campeões de esporte de alto rendimento, nós temos nas Forças Armadas brasileiras, nós podemos alterar a lei, atletas de alto rendimento, porque as Forças Armadas no mundo tem as suas Olimpíadas, nós temos atletas de ponta nas Forças Armadas e temos atletas de pontas que podem ser monitores nessas instituições. Essas instituições serão munidas disso. Então esses meninos serão triados dentro da sua capacidade ou da sua vocação, cada um, se vôlei, se natação, boxe, jiu-jitsu, seja lá o que for. O esporte de alto rendimento tem uma filosofia que educa e suga as energias. Vão estudar e vão ter tratamento emocional de cura interior. Fica a justiça e determina para aquele que a família tem envolvimento com o crime, um tutor de formação psicológica e religiosa, assistente social, que vai chamar a família adotiva até o período de cumprir a pena, que entra na sexta-feira, fica com ele até o domingo à tarde. Aquele que a família não tem envolvimento com o crime,
A família, mãe, pai, um irmão pode entrar, acompanhados do assistente social e do monitor, do chamado tutor de formação psicológica e religiosa, que vai acompanhar a família até o domingo. Ora, assim nós realmente vamos reabilitar. Assim nós vamos devolver à sociedade. Quem fez a sociedade chorar, um dia vai sair de lá para fazer a sociedade sorrir e dar alegria no esporte. Nós temos vocação para isso. A saída é o esporte. Então não me diga que não tem jeito, que não tem saída. Isso é falácia, isso é conversa fiada e é falta de vontade política e de coragem de quem não quer fazer. Parabéns a Vossa Excelência. Vamos com a participação ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Cleiton. Ô, querido, você acabou de assistir esse vídeo aí. O que você tem para nos dizer? Cara, e qual a sua opinião? Eu concordo com o senador aí que a maioridade penal não deveria existir, porque hoje uma criança, vamos dizer assim, criança com 12, 13 anos, tem realmente essa coragem de matar uma pessoa friamente. Então, se houver essa redução hoje, até que idade nós vamos reduzir essa maioridade penal? Antigamente se falava de 18 anos, certo. Um menor de 18 anos ser uma pessoa totalmente incapaz de seus atos. Hoje, um menor de 12, 13 anos, ele constitui família, se ele quiser, ele consegue um trabalho, um menor aprendiz. Então essa redução da maioridade penal, eu sou totalmente contra. O que deve realmente ser feito é um investimento maior na sociedade para que seja feito um trabalho em cima da criação e da educação dessas crianças, desses jovens. E caso aconteça desses mesmos cometerem o crime, que sejam colocados em instituições onde possam ser ressocializados. Que o Brasil ele tem inscrito a melhor forma de ressocialização do mundo, mas fica só no escrito, fica só na teoria. Na prática, os presídios e as instituições são apenas acúmulo de pessoas que mais cedo ou mais tarde vão se tornar um fardo para a sociedade. Quantos de impostos nós pagamos para pessoas ficarem lá dentro, trancadas, comendo, bebendo e dormindo todos os dias, enquanto nós da sociedade estamos trancados dentro das nossas residências com esse medo. Então o que tem que ser feito, a opinião final aí do senador eu sou totalmente a favor. Isso é uma falta de vergonha dos governos e não dar essa opção de ressocialização de verdade aos detentos, que muitos deles entram lá como meros ladrões de galinha e saem como assassinos e traficantes. Muito bem. Entendeu? Ed isso Clay, que não deveria é? haver um novo investimento e uma melhoria nessa ressocialização. Muito bem. Ed Clay? Cleiton. Olha, muito proveitosa aí a sua informação. Obrigado mesmo, viu? Boa noite e continue conosco. Boa noite. Olha, o Magno Malta deu uma aula ali agora há pouco para todos nós. O Cleiton, né? Também deu uma outra aula. Eu digo o seguinte, Leandro e Faués, os presídios de nosso país, eles não preparam pessoas, eles preparam animais. Os presídios que nós temos, infelizmente, situações delicadas, e nós sabemos, não precisa aqui eu ficar pintando aqui, né? E o caminho eu vejo que é esse, é preparar, Leandro, para que um jovem que não foi educado na sua casa ali com os seus pais, que eu sempre disse e continuo a dizer, a educação precisa começar em casa, não é no colégio, ela se estende no colégio. E o caminho é esse. Se me permite, Marcos, uma observação, eu vejo que não mudou de opinião, né? Não, eu acho que inclusive o senador Malta, ele comete alguns equívocos. Certo. Né, se contradiz em alguns pontos. Eu concordo com ele também, assim como o Cleiton em casa concordou com essa questão de que tudo começa pela educação, para você, o Estado precisa criar condições para que o jovem seja bem aproveitado. Mas há uma contradição quando ele é favorável à redução da maioridade e como imputação, porque o grande problema é o seguinte, a sensação de insegurança que a sociedade vive. Então nós não podemos trazer
esta sensação de segurança para um problema localizado, que é o dos menores. Evidente que os menores são usados pelos maiores para cometer crimes e tal, mas ainda assim eu volto àquela estatística de que isso representa 0,5% da população, né, da carcerária. Certo, carcerária. Certo. Bom, aí, só para concluir a ideia, por favor, né? O que acontece? Hoje, se você reduzir a maioridade penal, você não vai resolver o problema da sensação de insegurança e da sensação de impunidade que as pessoas estão sentindo. Por quê? Porque o nosso sistema penal hoje, dependendo da gravidade do crime até 4 anos, você não vai preso, o indivíduo não vai preso. Então aquela sensação de punição, ela não vai existir. Há uma conversão em regime ou pecuniário, né? uma redução, e também não vai resolver o problema de servir de lição para o menor. Certo, né? certo. Então eu vejo que não é o caminho. O caminho vai estar lá no final da palavra dele, que é a melhoria da educação. Melhoria da educação. Bom, nós temos mais uma pessoa na linha, é isso, produção? Alô? Oi. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, Otaviano. Perdão, com quem eu falo? Otaviano. Otaviano, e a sua opinião, querido? A favor ou contra a maioridade penal? E por quê? Olha, eu sou a favor da menor aí, por quê? Porque eu, ontem mesmo pela manhã, eu fui assaltado ontem e foi justo por um de menor. Você foi assaltado ontem? Ontem em Ji-Paraná. Ji-Paraná. Então, assim, eu sou a favor por quê? Porque antigamente, eu vou falar assim, é claro, sair fora um pouco aí, na idade dos meus avós, meus pais, né, na época deles, os pais eram bem mais rígidos, eles castigavam as crianças, eu não estou saindo fora, no caso do que está saindo aí. Mas só que antigamente havia mais respeito. Antigamente, para você chegar para um senhor, tinha que pedir licença, por favor, tomava a benção. Hoje não. Hoje, como a lei começa a proteger muitas crianças, acontece isso aí, se sente muita vontade. Então, eu sou a favor porque a criança, ela se sente livre, o pai tenta castigar, você, não, a lei, ela me protege. Então, a criança acaba perdendo medo dos pais, medo da justiça, medo da polícia. É igual agora há pouco, esqueci agora, desculpa, esse rapaz do lado aí, ele falou, eu concordo com ele. Então, as crianças hoje têm medo. O jovem aqui, não tem medo porque a lei protege. Certo. Muito bem, Otaviano. Obrigado aí pela sua participação. Leandro, nós temos aqui a maioridade penal no mundo, Estados Unidos de 8 a 16 anos. Alemanha, 14 anos. França, 13 anos. Índia, 7 anos. Itália, 14 anos. E aí vai. Etiópia, 9 anos. Inglaterra, 10 anos. Suíça, né? 15 anos. Rússia, 14 anos. Japão, 14 anos. Vietnã, 14 anos. Então, eu entendo assim que nós precisamos lutar para que tenhamos aí, eu digo que tudo começa na educação. Nós temos um país que em educação... Veja bem, essa questão nós temos que compreender o seguinte, o que é a imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade, a aferição da capacidade que o indivíduo tem de compreender o seu ato delituoso, né? Quer dizer, ele comete um crime, psíquica, né? A maturidade psíquica. Quer dizer, será que ele tem capacidade de compreender aquele ato como um ato reprovável? Ora, eu vejo que uma criança de 10 anos, ela não tem essa maturidade, isso aí psicologicamente. E aí nós entramos num outro problema, que para você poder imputar, inclusive essa, não sei, você ainda vai entrar talvez na questão da PEC 33, mas ela tem lá um artigo que diz que essa aferição ela vai ser feita por um juiz. Ora, se o juiz é que vai dizer, você já tira aquela generalidade da lei. Porque uma criança, ela pode ser
condenada a tantos anos de prisão e uma outra criança por um outro ato, não. Isso nós vamos criar situações onde o juiz é que vai decidir, vai ser a vontade pessoal dele. Então, isso vai gerar muito problema. Mas uma criança de 10 anos, ela pode ter uma mente de um bandido, dependendo do convívio dela? Ela pode ter. De 12 ou de 15? De 12 ou de 15, se ela já cresceu dentro daquele mundo viciado, ela provavelmente não vai ter condições de parâmetro. Exatamente, ela pode pegar uma arma e assaltar e matar sem a menor. Assim, e aí a questão psíquica que você falou, né, da imputabilidade. Mas aí você pega, por exemplo, um doente mental. Pronto. Ele pode cometer um crime. Mas ele terá a noção da gravidade daquilo. E não precisa ter 10 anos, né, Leandro? 40, por exemplo. Outra coisa, você falou ali, tem acho que uns 10 países que tem essa... Sim. Nós temos em 160 países, tem mais, quase 100, eles estão nessa faixa dos 18 anos. Né? Então, o Brasil hoje ele está de acordo com a maioria dos países relacionados pela ONU. Muito bem. Olha, eu quero agradecer muitas ligações, inclusive a produção me informando aqui, congestionado, o tema é polêmico. Quero agradecer a vocês que ligaram e aqueles que não conseguiram falar comigo aqui. E partir já aqui com o FAUES, Leandro, falando sobre a AGE, né? Porque nós estamos aqui em 2 temas delicados, que é a maioridade penal. E amanhã nós temos um desafio, não é isso, FAUES? Isso. Amanhã a gente realiza, Marcondes, esse evento em alusão à Semana Global do Empreendedorismo, que é um evento que acontece em todo o mundo no mês de novembro, cujo objetivo é capacitar, inspirar e conectar empreendedores ao redor do mundo. Então, esse movimento, que é a Semana Global do Empreendedorismo, foi desenvolvido e idealizado pelo ex-primeiro-ministro Gordon Brown e pela Kaufman Foundation, em alusão, então, a essa Semana Global do Empreendedorismo, cuja CONAGE, que é a Confederação dos Jovens Empresários, tem um assento no Conselho Nacional, é que a gente realiza amanhã um evento com Mark Niliman, com o presidente da CONAGE, Rodrigo Paulilo. E, mais uma vez, aproveito a oportunidade, reitero o convite a todos para que participem amanhã com a gente e abracem essa causa do empreendedorismo. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui sobre, falando do PIB do Estado. Nós temos aí um PIB, Leandro, de 0,6%, 15 bilhões, referente aí a 0,6% o PIB do país, do Brasil. O que a AGE tem discutido? E aí vem extrativismo vegetal, mineral, agricultura e a pecuária. Vocês têm falado sobre isso? Perfeito. Temos sim, Marcondes. Inclusive, um dos projetos da AGE que está em fase de implantação se chama AgroJovem. Então, é um braço da AGE voltado para o agronegócio, que é a grande vocação do nosso Estado. Então, amanhã, o nosso presidente nacional vai estar aqui conosco, vai falar sobre esse tema, vai convidar mais jovens empresários e empreendedores para conhecer mais a fundo e, sem dúvida, essa questão que envolve o PIB do nosso Estado, que envolve a economia do nosso Estado, ela é tratada diariamente nos assuntos da AGE Rondônia, que é uma entidade formada por empreendedores, por empresários e que visam naturalmente novos negócios, que visam novos investimentos e que visam elevar a capacidade produtiva do nosso Estado. Eu até entendo que vocês, e aí eu vou pedir ajuda ao Leandro aqui agora, até para a gente que a gente possa fazer um programa hoje proveitoso, Leandro, não só esclarecendo algumas pessoas que ligaram, mas para falar um pouco também sobre essa questão do empreendedorismo, até porque o projeto Rondônia da Gente, ele nasceu com a história aqui de empreendedores que estão comigo nesse projeto, junto, é claro, com o Sistema Guga de Comunicação, a dizer que Rondônia é um estado rico, que tem muito a mostrar. Eu deixo a pergunta ao FAUES, já colocou parte da resposta, e coloco um pouco para o Leandro, agora, Leandro, falando um pouco sobre a questão política do nosso estado, com relação ao jovem empreendedor, aí, a AGE, buscando realmente tratar isso, essa questão das riquezas, preparar melhor o jovem empreendedor, não só o jovem, mas mostrar que nós precisamos de gestão realmente
para que possamos caminhar. Perfeito. Eu vejo essa iniciativa da AGE bastante... Ela vai de encontro até do que o governo tem feito agora, inclusive como projeto já de instalação neste ano, da secretaria ligada exatamente à juventude, né? Aí entrariam exatamente os direitos das crianças, dos adolescentes, dos jovens e adolescentes, e também entraria, evidentemente, os jovens empreendedores. Ela, se não me engano, está voltada para essa questão de aproveitamento, de como gestão. O governo, como entes, promovendo o bem-estar e tal. E dentro disso entraria exatamente essa é uma participação provavelmente da AGE e dos jovens empreendedores, né, para que a gente consiga fomentar ainda mais as nossas riquezas em Rondônia, que já tem bastante hoje no interior, aí tem um potencial agrícola, né, que está se desenvolvendo, além da pecuária, agricultura de soja e de grãos em geral, né? E isso daí entraria agora nessa questão também das indústrias, né? Eu sou um dos defensores de que o nosso projeto ele tem que se voltar para a vinda do gás natural de Urucum, né? Para que se crie aqui pelo menos a base de um projeto para a construção de um polo petroquímico, né? Que venha a dar sustentação, inclusive, até a indústria de Manaus, né? Poderia servir... Vizinhos aí. Seria um embrião para que jovens empreendedores, vocês também, todos os empreendedores aqui, a gente poderia fomentar essa questão da industrialização por esse caminho. Eu acho que é um caminho que provavelmente deva ser a solução aqui para a nossa região toda, né? Eu acredito que um desafio também, é claro que esse que o Leandro colocou é importantíssimo, mas um dos desafios também é a questão dos impostos. Com certeza, Marcondes, a gente passou por um momento muito próspero na economia da democratização do consumo, né? E a gente acabou esquecendo um pouquinho da democratização da oferta. Sim. Né? Então é preciso que haja uma desoneração fiscal, uma simplificação fiscal como forma de incentivar a atividade empresarial, porque o custo do Brasil hoje é elevadíssimo, né? Impostos são entre os mais altos do mundo, né? E a retribuição que recebemos do pagamento desses impostos é muito pequena. Além de outros diversos fatores que travam a competitividade em ambiente de negócio no cenário brasileiro. Então, o Brasil precisa olhar nessa nova política econômica que está se formando no país, com esse novo governo, um pouco para a questão empresarial, como forma de desenvolvimento social também, como forma de geração de emprego, como forma de aumentar a oferta, que vai naturalmente reduzir a inflação, dentre outros diversos fatores do ponto de vista econômico que a gente precisa dar atenção nesse momento. Leandro, hoje o desafio político, como ele está colocando a questão empreendedora, é buscar esse caminho aí. A gente até tem falado que o empreendedor passa 4 meses para pagar impostos, e nós temos aí 12 meses dentro de um ano, em 12 meses, ele se organiza por 4 meses para poder vencer esses impostos aí, que é o desafio hoje dos empreendedores. No campo político, essa discussão está parada? Como é que está isso? Você tem informações? Veja bem, eu acho que isso daí passaria muito, quer dizer, ela tem que nascer do Congresso Nacional, né? Embora a iniciativa, evidentemente, também ela virá como implica ou em redução de receita, né, para a União. Quem legisla sobre impostos é a União, né, o governo federal. E existe uma pressão bastante grande, e também eu acredito que agora, nesse novo governo, pelo que a gente ouviu das campanhas e das promessas eleitorais feitas, eu vejo que a presidente Dilma deva agora olhar mais atentamente para os empreendedores. Como você falou, quer dizer, houve uma democratização do consumo, sim, que é importante, mas realmente eu acho que agora é uma fase de também ver o setor produtivo. E pela sinalização das campanhas eleitorais, de todos os candidatos, né, não vou
dizer só da candidata vitoriosa, a tendência é essa. Eu acho que é exatamente uma situação de pressão popular para que isso realmente aconteça, para que haja um equilíbrio, né? Evidente que todas as duas ações são importantes, mas a tendência, eu vejo que politicamente a gente segue para esse caminho de uma revisão tributária. Eu acho que vem a reforma política primeiro. Eu acho que a primeira situação é a reforma política e, em seguida, uma reforma do sistema tributário. Eu acho que aí é elementar para que o país decole de vez no seu progresso, né? Bom, eu vou deixar o Faués continuar depois do intervalo. Já. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Olha, estamos encerrando o programa, eu quero aqui o Flaésio vai concluir, não é isso, Flaésio? Perdão, Faués. Isso. É porque é um nome tão fácil, né, Faués? É verdade. Um pouquinho complicado, mas depois você aprende, não esquece. Já aprendi, mais. Depois dessa chamada sua. Só concluindo, Marcondes, o raciocínio, quando a gente fala em tributação, em desoneração, a sensação que fica é que é para beneficiar grandes empresas, grandes empresários, mas na verdade o mais beneficiado é o consumidor final, é aquele que tem menos renda, é aquele pequeno empresário que quer começar, que quer iniciar com uma lanchonete, um pequeno comércio. Esse é o mais prejudicado com o atual sistema. Eu aproveito o ensejo então para agradecer mais uma vez a oportunidade, a convidar a todos para participarem junto conosco do nosso evento amanhã, às 19 horas, no auditório da OAB, com o Mark Niliman, com o presidente da CONAD, Rodrigo Paulilo. Para mais informações, o telefone é 9362-4519, ou também é só curtir o Facebook da AGE Rondônia, e a gente aguarda todos vocês lá. Obrigado. Muito bem, apareçam amanhã na OAB às 19 horas. Leandro, boa noite, querido. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Eu achei que o programa foi bastante produtivo e estamos à disposição para poder esclarecer dúvidas que tiver aí. Trarei o doutor Leandro Luque, também presidente do PMDB de Porto Velho, para falar mais sobre essa questão política de nossa cidade, muitas coisas aí. Bom, quero agradecer a vocês dois, desculpe aí o meu vocabulário, a gente às vezes fica chateado aí com certas injustiças. Agradecer a Rondônia, que tem aí estado comigo aqui, né, discutindo vários temas, ou seja, saúde, educação, enfim. Estaremos aqui na quarta-feira com o quadro Viva Mais com meu amigo Jadil Fussurati, e na sexta-feira o prefeito Mauro Nazir estará aqui também falando sobre essas questões seríssimas de Porto Velho. Até lá, se Deus permitir. Por dias melhores